Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, tudo bem? Hoje vamos falar sobre casos verídicos do livro do livro Poder da Consciência, de Neville Goddard. Hoje o negócio vai bombar. Olha, gente, se vocês não têm a obra do Neville Goddard, O Poder da Consciência, eu recomendo muito vocês comprarem. Muito, porque é maravilhoso. Essa é uma obra que vocês têm que ler umas 5 vezes no mínimo, sabe? É uma obra para a vida toda, né? Pra gente sempre estar lendo, porque cada vez que tu lê, tu aprende uma coisa e é a evolução, né? A evolução é isso, tá? Então, é muito bom, é muito bom. E já tá acabando a leitura dele e eu vou começar a ler um outro livro, né? Mas é surpresa. Quando terminar ele, eu falo do outro. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, boa noite. Bom, capítulo 23 do livro Poder da Consciência, de Neville Goddard. Casos verídicos. Casos que aconteceram, tá? Casos verídicos aconteceram, né? Não sou eu que tô falando. É o Neville Goddard na sua obra, né? Então ele cita vários casos de pessoas que conseguiram alcançar o que elas queriam em determinado tempo, praticando o processo que ele fala, né? Que é a lei da atração, junto com outras leis universais, né? Que é todo um conjunto, né? E sempre com harmonia, né? Com tudo, sem ter conflito com as coisas, né? Então, bom, eu vou ler. Capítulo 23, Casos Verídicos, de Neville Goddard, Poder da Consciência. A esta altura, será extremamente útil citar uma série de exemplos específicos como realizações concretas alcançadas através da aplicação desta lei, tá? Histórias reais serão contadas, tá? Em cada uma delas, o problema está claramente definido e a forma como a imaginação foi usada para alcançar o estado necessário de consciência foi totalmente descrita. Em cada um desses exemplos, ou o autor desse livro ou estava pessoalmente envolvido. O autor desse livro ou ele estava pessoalmente ou estava envolvido, tá? Ou tomou conhecimento dos fatos através da própria pessoa em questão, tá? Então, não é do diz que me diz que, tá? É coisas que o próprio autor esteve envolvido ou que tomou conhecimento da própria pessoa que procurou ele e contou, tá? Então, é casos concretos mesmo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Caso 1, tá? Caso 1. Essa é uma história em que cada detalhe eu mesmo vivi. Tá aqui, né? Escrito, caso 1. Essa é uma história que em cada detalhe eu mesmo vivi. Na primavera de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado... Ai, eu amo essa história. Eu já li 500 vezes, mas eu amo essa história. Prestem atenção, gente, é fenomenal. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado recentemente recrutado estava alocado em uma grande base do exército em Louisiana.
Ele desejava intensamente sair do exército, mas queria que a sua saída fosse feita de acordo com os recursos cabíveis, para que a sua saída fosse honrosa. Foi recrutado esse soldado durante a Segunda Guerra Mundial só que ele queria sair, né? E ele queria sair de uma forma honrosa, não de fins ilícitos, né? Então, a única maneira para ele conseguir isso seria através de um pedido de dispensa, tá? O pedido seria levado à aprovação do seu comandante, para que então fosse validado. Com base no regulamento do Exército, a decisão do comandante é final e a ela não cabe nenhum recurso, tá? O soldado, seguindo todo o protocolo necessário, registrou o seu pedido de dispensa. Ele, acreditando que aquilo iria dar certo, registrou o seu pedido de dispensa, né? Este pedido lhe foi respondido dentro de 4 horas, marcando como recusado, como ele já imaginava, né? Que o pedido dele já iria ser recusado, né? Porque normalmente se tu não tem uma boa justificativa, tá? Para quem entrou agora, é uma história de um caso verídico de um soldado da Segunda Guerra Mundial, que ele foi recrutado e ele praticou a lei da atração com os princípios que devem ser, juntamente com os princípios, né? Então, ele fez o pedido para ser liberado, né? Porque ele não queria... ele desejava intensamente sair do exército, né? Então ele fez o pedido pro superior dele e foi recusado, né? Então, sabendo que ele não poderia recorrer da decisão a nenhuma instância superior, nem militar e nem civil, ele voltou-se para dentro da sua própria consciência, determinado a recorrer à lei da concepção. Ele, então, como ele não podia recorrer para nenhum grau, né, da decisão, ele resolveu se recorrer para dentro de si, para a lei da concepção, né? Então, o soldado sabia que a sua consciência era a única realidade e que o seu próprio estado de consciência determinava os eventos que ele encontrava. Naquela noite, quando se deitou, o soldado, antes de adormecer, que esse que eu digo para vocês, que é o ponto correto, é o ponto que a gente tá quase pegando no sono, esse é o ponto da gente mentalizar aquilo que a gente quer todos os dias ou quando a gente tá acordando. Só fazer esse adendo. Então, quando o soldado ele se deitou antes de adormecer, ele buscou concentrar-se conscientemente usando a lei da concepção. Em sua imaginação, ele sentiu-se estar em seu próprio apartamento na cidade de Nova York. Ele visualizou o apartamento, ou seja, com os olhos da mente, ele realmente viu o seu próprio apartamento, nitidamente imaginando cada um dos seus quartos e móveis como se fossem reais, como se ele já estivesse na casa dele e já estivesse dispensado. Isso é um caso real, gente, real. Com este cenário claramente visualizado e deitado de costas para a cama, ele fisicamente relaxou completamente. Desta forma, ele se induziu a um estado rente ao sono, que é o que eu digo para vocês, é o estado que a gente está querendo dormir, mas não dorme e está consciente. É esse estado que é o estado que a gente tem que usar para poder alcançar o que a gente quer, mantendo ao mesmo tempo o controle da direção da sua atenção. Não estava dormindo. Enquanto o seu corpo estava completamente imobilizado, ele presumia estar em seu próprio quarto. Ele sentia que ele estava no quarto dele, né? E sentia estar deitado em sua própria cama, o que era algo bem diferente de estar deitado em um colchonete do exército. Em sua imaginação, ele levantou-se da cama, saiu de quarto em quarto, na imaginação dele. Ele levantou-se da cama, saiu de quarto em quarto, tocando
vários dos objetos da sua mobília. Então ele se dirigiu para a janela e, com as mãos apoiadas sobre o parapeito, observou a rua a qual o seu apartamento dava de frente. Olha que loucura, gente. Ele estava deitado na cama do exército, no colchonete no exército, e como ele queria sair de lá, ele se colocava em estado de imaginativo quando ele estava indo dormir. E nesse momento, ele visualizava o seu apartamento, todos os cômodos da sua casa em Nova York, e que ele já estava lá. Ele já estava, sabe, na mente dele. Isso tudo era tão vivido em sua imaginação que ele via em detalhes o calçamento da rua dele. Eu falo, gente, a gente tem que ser minucioso naquilo que a gente está vendo na nossa imaginação. O meio-fio das calçadas, ele via o meio-fio das calçadas, as árvores e os familiares tijolos vermelhos do edifício em frente ao seu. Ele via os detalhes daquilo que estava na frente do seu apartamento em Nova York. Ele estava, mentalmente, ele estava no seu apartamento. Vocês estão entendendo? Ele então retornou para a cama em seu alojamento e virou-se para dormir. Ele sabia que o mais importante para o uso bem-sucedido desta lei é que, no exato momento antes de dormir, a sua consciência precisaria ser preenchida com a concepção de que ele já tinha aquilo que ele desejava ter. Ele tinha essa consciência de que no exato momento que ele estava deitado e ia pegar no sono, um pouco antes, né? Que ele já estava na casa dele, que era onde ele queria estar naquele momento. Tudo que ele fez através da sua imaginação baseou-se na concepção de que ele não estava mais no exército, né? Ele estando lá fisicamente, mas visualizando tudo mentalmente. Noite após noite, o soldado promulgou este drama. Noite após noite, em sua imaginação, ele sentia-se dispensado de maneira honrosa, de volta em sua aparente casa, vendo todos os ambientes familiares a ele e adormecendo na sua própria cama. Isto continuou durante 8 noites, pessoal. Vocês têm ideia que ele fez isso por 8 noites. 8, não foi um mês, não foi um ano. 8 noites ele fez isso. Durante 8 dias, as suas experiências objetivas continuavam a ser opostas à sua experiência subjetiva. Ou seja, o pensamento dele dominava aquilo que ele estava vivendo. Ou seja, o interno dele era o que dominava aquele momento, não o que ele estava vivendo, porque ele não queria estar no exército. Então, o que dominava ele naquele exato momento antes de dormir era a sua vontade de estar na sua casa, aquele desejo profundo espiritual, vivenciada todas as noites em sua consciência antes de dormir, tá? Então, vamos lá. No 9º dia, tá? 8 dias ele faz. 8 dias, gente. 8. No 9º dia, chegaram ordens do quartel-general do batalhão pedindo para que o soldado preenchesse um novo requerimento de dispensa. Do nada, chegou um pedido para ele preencher um novo requerimento. Do nada. Um novo requerimento de dispensa. Logo em seguida, ele o preencheu e foi ordenado a se dirigir ao gabinete do coronel. Durante a conversa, o coronel lhe perguntou se ele ainda desejava sair do exército. Imagina se não, ele estava há 8 noites visualizando aquilo, sentindo já estar no seu apartamento em Nova York. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que ele pessoalmente discordava. O coronel não aceitava que ele fosse embora, tá? Mas, apesar das suas fortes objeções, ele resolveu reconsiderá-las e liberar a dispensa.
Dentro de algumas horas, o pedido foi aprovado e o soldado, agora um civil, estava em um trem rumo à sua casa. Chego a me arrepiar quando eu conto essa história. Gente, a gente pode ter o que a gente quiser. Basta nós estarmos em harmonia com o que a gente quer. Em harmonia, ter uma fé inabalável dentro de nós, que a gente vai conseguir realizar. E isso a gente tem que colocar na cabeça. Tirar essas crenças de que as coisas não dão certo. Isso é tudo crença. Crença que a gente vem tendo desde a infância dos nossos pais, que não tem culpa, né? Porque eles foram criados assim, né? Um pai vai passando pro outro, né? Então a gente tem que honrar os nossos pais sempre, não importa o que tenha acontecido, porque a gente veio deles, temos que honrar. Só que temos que ter consciência de que algumas coisas que aconteceram nos limitaram muito, né? Só que isso depende de nós, agora adultos ou adolescentes, ou enfim, procurarmos entender isso para evoluirmos ali na frente, né? Então, a gente pode ter o que a gente quiser. Agora, eu vou ler o caso 2, tá? Eu fico tão emocionada quando eu leio esses casos, porque são coisas reais, sabe, pessoal, que aconteceu. Então, não tem como a gente duvidar ou qualquer coisa, entende? Isso só valida mais aquilo que a gente estuda, né? Caso 2. Esta é uma impressionante história de um empresário extremamente bem-sucedido que demonstra o poder da imaginação e a lei da concepção. Eu conheço intimamente esta família, Neville Goddard falando, e todos os detalhes me foram contados pelo filho aqui mencionado. A história começa quando ele tinha 20 anos de idade. Ele era o segundo mais velho de uma família de 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos sócios em um pequeno negócio de merchandising, em seu 18º ano. O irmão referido nessa história deixou o país em que viveu e viajou 2.000 milhas para entrar na faculdade e concluir a sua educação. Logo após seu primeiro ano de faculdade, ele teve que voltar para casa por causa de um trágico acontecimento relacionado ao negócio do seu pai. O filho tinha ido estudar para fora, só que teve que voltar depois de um tempo porque o pai perdeu tudo. Esse é mais ou menos o resumo, tá? Devido às artimanhas dos seus sócios, o pai foi forçado a abandonar o negócio, sendo alvo de falsas acusações que impugnavam a sua integridade e caráter. Com isso, ele foi privado da sua participação legal no capital da empresa. O resultado foi que ele ficou imensamente desacreditado e quase falido, né? O pai. Foram nessas condições que o filho saiu da faculdade e voltou para casa. Pai quase falido, né? E não tinha mais psicológico para nada, né? Ele voltou e seu coração estava tomado de uma grande decisão. O filho. Ele estava determinado a se tornar extremamente bem-sucedido no negócio. A primeira coisa que ele e seu pai fizeram foi usar o pouco dinheiro que eles tinham para começar o seu próprio negócio. Eles alugaram uma pequena loja em uma rua não muito longe do grande escritório do qual o pai tinha sido um dos principais sócios. Lá, eles começaram um negócio e prestavam um grande serviço à comunidade. Foi logo depois disso que o filho, com a consciência instintiva que isso iria dar certo, deliberadamente usou a sua imaginação para atingir um objetivo quase que fantástico. Olha o que aconteceu. Todos os dias, no caminho para o trabalho, o filho passava em frente ao prédio do antigo negócio do seu pai, o maior edifício de negócios do país naquela época, né? Ele era um dos maiores edifícios,
com a localização mais proeminente, no coração da cidade, tá? Do lado de fora do edifício havia um painel enorme, na qual o nome da empresa estava pintado com enormes letras garrafais. Dia após dia, conforme ele passava por lá, um grande sonho tomou forma na mente do filho. Ele imaginava o quão maravilhoso seria se fosse o nome da sua família que estivesse estampado naquele grande edifício. Se fosse a sua família que possuísse e operasse este grande negócio, tá? Um dia, enquanto ele estava fixamente olhando para o prédio, na sua imaginação, ele viu um nome totalmente diferente no enorme painel sobre a entrada. Agora, as grandes letras mostravam o seu nome e de sua família. Ele estava imaginando que naquele painel havia o seu nome e o nome da família dele, tá? Nessas histórias de caso, os nomes reais não foram usados. Para fins de esclarecimento, nessa história vamos usar uns nomes fictícios. Então vamos supor que o nome do filho e da família era Lordar, onde no painel se lia F, N, Mot e C-O. Na imaginação dele, do menino, né? Ele realmente viu o nome Lordar e filhos, tá? Letra por letra. Ele via, toda vez que ele passava na frente do lugar, o nome da empresa, o nome dele e filhos, tá? Letra por letra. Ele permanecia olhando para o painel com os olhos abertos, imaginando que ele lia Lordan e filhos 2 vezes por dia, semana após semana, mês após mês, durante 2 anos. Ele viu o seu nome e o de sua família ao longo da fachada do prédio, estando convencido de que se ele se sentisse forte o bastante, que isso era verdade. O que verdadeiramente ele sentia e vendo o seu nome e o da sua família no painel. O que significaria que eles seriam os donos do local. Ele se convenceu de que um dia eles seriam os donos do local, tá? Na imaginação dele, eles eram os donos, tá? Durante todo este período, ele contou isso, o que ele estava fazendo a apenas uma pessoa. Ele confidenciou isso à sua mãe, que, com uma preocupação amorosa, tentou desencorajá-lo, a fim de protegê-lo do que poderia ser uma grande decepção. Apesar disso, ele persistiu dia após dia. 2 anos mais tarde, a grande empresa faliu e o cobiçado edifício iria à venda. No dia em que foi colocado à venda, deixa eu me arrepiar também essa história, ele parecia tão longe do seu alcance quanto estava há 2 anos antes. Não tinha mudado nada. Mesmo assim, ele se imaginava que já era dele, aquele lugar, que era a empresa deles, só que ele não tinha como ter aquilo 2 anos antes ou naquele momento. Ele não via como aquilo acontecer, né? Quando ele começou a aplicar a lei da concepção, também ele não via como, né? Durante este período, eles tinham trabalhado duro e seus clientes tinham plena confiança em seu trabalho. No entanto, ele e sua família não tinham ganhado nada comparado à quantidade de dinheiro necessária para a aquisição daquele imóvel. Eles nem mesmo tinham qualquer fonte para a qual eles pudessem solicitar um empréstimo do capital necessário para tornar ainda mais remota a chance de conseguir o que ele queria. Havia o fato de que o imóvel era considerado a propriedade mais cobiçada da cidade e um grande número de empresários ricos estavam capacitados a comprá-lo. Então, fugia totalmente das expectativas dele, né? No dia em que a propriedade foi posta à venda, aconteceu que, para sua surpresa, um homem, quase um total estranho para eles, entrou na sua loja e se ofereceu, um homem totalmente estranho, se ofereceu para comprar a propriedade para eles. Vocês acreditam nisso? Devido a algumas condições incomuns envolvidas nesta negociação,
a família do filho não tinha nem mesmo como fazer uma oferta pela propriedade, porque eles não tinham condições nenhuma. Eles pensaram que o homem estava de brincadeira. No entanto, este não era o caso. O homem explicou que ele já estava há algum tempo estudando o negócio deles e, para ele, a habilidade e a integridade deles para o negócio era formidável. E que, sendo assim, fornecer o capital necessário para que eles ampliassem um negócio em larga escala seria um investimento extremamente vantajoso. Gente, o cara bateu na porta deles para dar o investimento para eles, porque sabia do trabalho deles. O menino visualizou por 2 anos sendo deles. Vocês acreditam nisso, gente? Então, nesse mesmo dia, a propriedade era deles. Por isso que eu falo, tirem o como vocês vão conseguir as coisas. Tirem o como da vida de vocês. Ai, porque como que eu vou conseguir? Mas como? O como só vai te atrasar. Tirem o como, vocês vão conseguir e ponto. Vocês já conseguiram. Já sou. Lembra que no meu Instagram a gente trabalha só com já sou. Aquilo, o que o filho manteve em sua imaginação, agora era uma realidade. A aposta do estranho foi mais do que justificada. Hoje, esta família possui não somente o referido negócio em particular, mas possui muitas outras indústrias ainda maiores no país onde vive. Então, gente, olha, não tem palavras. O filho, vendo o nome da sua família sobre a entrada deste grande edifício, que era o que ele visualizava todos os dias, né? Muito antes de realmente estar lá, estava utilizando exatamente a técnica que produz resultados. Assumindo... Anotem isso, anotem, por favor. Assumindo a sensação de já ter aquilo o que deseja, fazendo disso uma realidade vívida em sua imaginação, dia após dia, 24 horas, através da sua persistência e da sua determinação, independentemente das aparências ou das circunstâncias. Ele inevitavelmente fez com que o seu sonho se tornasse realidade, igual o do soldado. Então, gente, confiem no processo, sabe? Porque não importa o tempo, tirem o tempo da jogada, né? Mentalizem, visualizem aquilo que vocês querem com muito amor, muita paz, que as coisas vão acontecer. Inevitavelmente as coisas vão acontecer. Tem outro caso aqui, o caso 13 e o caso 4, mas eu vou ler amanhã, porque já tá me dando a garganta. Bom, então, pessoal, o que eu tenho pra dizer é que eu fico chocada com essas coisas, que as coisas acontecem, né, na nossa frente, muitas vezes. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem uma situação que aconteceu, que queria muito algo e que, mesmo inconscientemente, agiu todos os dias, visualizando, tendo aquele desejo espiritual e conseguiu. Eu tenho certeza disso, tenho certeza absoluta que todo mundo, se vocês não lembram, puxem na memória. Então vocês vão ver que a lei da atração, ela funciona muito, mas ela tem que ser usada da forma correta. Imagina. Então, quando a gente usa isso da forma correta, a gente consegue atrair muito mais rápido aquilo que a gente quer, né? Então, desculpa pelos gritos, porque às vezes eu acho que eu falo meio alto. Mas eu espero que esses casos concretos que eu falei aqui tenham servido de alguma coisa para vocês, que
tenham despertado algo mais na consciência de vocês, para que possam fazer o processo corretamente, né? E amanhã estarei aqui novamente para ler o caso 4 e o caso 5. Tem mais o caso 6 e o caso 7. Deixa eu ver se tem mais um caso aqui. Nossa, tem bastante caso. Ih, tem, acho que uns 10 casos. Mas enfim, eu vou ler 2 casos por dia, porque eu fico e aí acabo que minha garganta não aguenta. Mas eu quero agradecer quem esteve presente e espero que tenha entrado na cabeça de alguém alguma coisa, né? Porque a gente tá aqui sempre pra transbordar na vida das pessoas, né? E o pouco que as pessoas nos escutam e a gente consegue passar, porque muitas vezes também a nossa linguagem, ela não é uma linguagem que o outro entende, né? Então, às vezes a gente acha que tá passando, mas a pessoa não tá entendendo muita coisa, né? Então, é importante também que vocês falam se estão entendendo, se, né? Porque às vezes eu acho que tô falando, estão entendendo, não tô entendendo nada. Então, isso é muito importante. Podem dar uns feedbacks. E espero vocês amanhã, 9 horas. Estaremos aí com mais uma leitura de Neville Goddard. Então, muito obrigada, pessoal. Desejo uma ótima noite. Uma noite abençoada. Que amanhã, início de semana, né? Pra quem tava festeando, amanhã comece uma semana maravilhosa, iluminada, com muita fé, com muito amor, e que a gente possa transbordar um pouquinho, 0,5% por dia na vida das pessoas e evoluir 0,5%, né? Muito obrigada, gratiluz, e qualquer coisa me falem, tá bom? Beijo, fique com Deus, ótima noite.